E aí, bora falar? Oi pessoal, tudo bem? Pois bem, gente, hoje eu volto com mais um vídeo para o canal Bora Falar. E o tema de hoje é hiper, mega interessante, tá? Tem muita coisa envolvida em questão do pesadelo na minha vida. E por conta disso, ele é um vídeo bastante especial. Gostaria muito de fazer uns efeitos especiais bacana para esse vídeo, mas infelizmente estou incapacitada de usar o meu notebook. Então, infelizmente, os vídeos estão sendo no celular, né? Feitos totalmente pelo celular. Então, a gente usa o que tem, né, gente? As ferramentas que temos. Então, vamos embora, né? Sem enrolado, vamos lá. Bom, gente, quando eu era adolescente, minha experiência com o pesadelo. O que é o pesadelo, né? Vamos fazer uma definição aqui. Primeiramente, uma coisa mais... com termos mais popular, o popular conhecido pesadelo, é aquele evento em que possivelmente você já tenha tido um deles, ou se não teve, assim dizem pesquisas, que ao menos 2 episódios desse durante sua vida você vai passar. Então, sinto muito pra você, mas enfim, né? Vamos lá, gente. O pesadelo seria um estado que a gente entra em sono, quando a gente está pegando o sono, iniciando o sono, ou entre o sono e o acordar, entre o dormir e o acordar, acontece uma coisa no nosso cérebro. Eu tô falando eu tô falando ciência, tá, gente? Ciência. Primeiro eu vou falar de ciência, né? E esse termo, o que acontece? É como se o nosso cérebro, ele saísse do sono pro despertar, porém o cérebro não manda esse comando de acordar para o corpo. Então você fica paralisado com o seu corpo em estado de dormir, de sono, quando na verdade seu cérebro já está ativo para acordar. Então é uma sensação terrível, para quem passa sabe o inferno que é vivenciar essa experiência, porque você parece que vai morrer literalmente, porque coisas acontecem durante esse evento REM, que eu tô esquecida agora o termo científico para isso, mas é um estado, gente, que nos deixa totalmente em desespero, pânico, apavorados, rezando, implorando para sair desse estado. Enfim, gente, voltando aqui ao raciocínio, é um estado bastante louco, tá? E não desejo essas experiências para ninguém, mas acontece, né? Então eu vou falar para vocês aqui como aconteceu comigo, né? Os eventos, porque não foi um, foram vários. Bom, gente, vamos lá. Quando eu era adolescente, eu tinha lá meus 15 anos, 15 para 16 anos, não passava de 17 não, era entre 15 e 16 anos. Eu não era evangélica, eu era católica. E, como o episódio anterior eu falei, né, da vizinha com minha mãe, esse episódio não foi diferente. Minha mãe conversando com a vizinha, né, e eu tava por ali, né, a paisana do terraço de casa, e comecei a ouvir elas falando do pesadelo, né? Que uma delas, aí nem me lembro quem foi, tinha tido pesadelo e que era horrível, que era um peso em cima do peito, e a pessoa querendo acordar e não conseguia. Aí começaram a falar os contos desse episódio. Ai, gente, peraí que eu vou ter que dar uma pausa aqui, o limpador da vitrine veio. Bem, gente, voltei, desculpem aí, tá? Mas voltando ao assunto. Enfim, aí eu comecei a ouvir as duas, né, falando sobre o pesadelo que tinha atacado uma das duas e falando, né, a agonia que era, sentiam peso, se sentiam paralisados, um peso no peito, querendo se acordar sem poder, e era uma angústia, enfim, né. E aí eu ouvindo, aí falaram um conto, que é coisa do interior, acredito eu, não sei,
de que se você conseguisse tirar o chapéu do pesadelo, né, e catasse o que tinha no chapéu, achasse dinheiro, a pessoa ia ficar rica, ó. Aí falaram isso. Aí eu disse, pois eu quero ter pesadelo. Eu quero ter pesadelo porque eu vou pegar o chapéu dele e vou pegar dinheiro. Pronto. E passou-se, veja, gente, teve essa conversa à tarde e morreu o assunto, né? Morreu o assunto. Gente, eu acho que não demorou nem 2 dias. Eu fui dormir de tarde, que eu adoro cochilar à tarde. E aí fui dormir. Quando eu fui dormir, dar aquela cochilada, gente, eu não sei porquê. Eu não sei se eu fiquei com isso na cabeça em relação ao que elas falaram e a riqueza de detalhes que eles deram, que as duas deram. Eu tive o pesadelo, tá? Eu comecei a sentir um peso que vinha imobilizando minhas pernas, meu quadril, minha barriga, veio pro meu peito. E aí, gente, nessa que deu pro peito, eu gritava e não saía som nenhum. Eu não conseguia emitir som pelas cordas vocais. Era uma coisa bizarra. Eu procurava gritar, não conseguia. Eu tentava mexer os braços, eu sentia uma sensação de deslocamento, como se eu estivesse deslocando o braço do próprio braço, como se fosse uma saída de espírito, uma tentada de saída assim, porque eu não conseguia mexer meus braços, nem as pernas, etc. E aí aquilo ali foi tomando, até que eu me lembrei da questão do chapéu, só que eu não via nada na minha frente, tá, gente? Eu tava deitada e só tinha essa sensação horrível de paralisação. E aí eu peguei, não sei como, minha mão escapou e eu fiz assim. Quando eu fiz assim, eu consegui pegar um chapéu. Um chapéu cinza, me lembro como hoje, um chapéu cinza que tinha uma fita preta. E aí eu botava a mão por dentro desse chapéu, mas não tinha nada. Detalhe também, quando eu consegui pegar o chapéu, do zero, do vento, do nada, né? Não tava vendo nada. Só que eu passei assim e peguei um chapéu. Quando eu peguei o chapéu, eu vi um vulto, tipo aquele vulto do filme de Gasparzinho, né? Aquela coisa bem, aquela aresta brancazinha, sabe? Só uma aresta branca, não era ele todo branco, era só uma aresta assim, como se fosse uma áurea, sei lá, branca. Quando eu passei a mão, eu vi essa coisa branca saindo assim do quarto, sem forma, assim, mas saiu de mim. E aí a paralisação parou e eu ficava catucando no chapéu, vi que não tinha nada, fiquei segurando o chapéu assim, pra garantir que eu ia ficar rica. Fiquei segurando o chapéu e me acordei. Bom, gente, dinheiro não tinha, mas o chapéu tinha. Aí, gente, vamos lá. Veja, o que mais me impressionou dessa experiência, dessa primeira experiência, foi que pouco tempo depois que eu tinha ouvido falar, né, com minha mãe e minha vizinha sobre essa questão do pesadelo, eu passei pela experiência do pesadelo poucos dias depois, tá? Então foi uma coisa muito assim pra mim e talvez hoje, né, analisando hoje, eu acho que ficou muito no meu subconsciente isso. E eu acabei tendo a experiência porque elas foram detalhistas, disseram que a pessoa sentia o peito, né, sem ar e tal. Eu tentei gritar, não conseguia, tentava me mexer, não conseguia. Então tudo que elas descreveram aconteceu. Tentei pegar o chapéu, peguei o chapéu. Gente, negócio bizarro, né? Mas enfim, passou. Aí vamos lá, e a brincadeira já passa a ser uma brincadeira sem graça, muito sem graça, porque depois desse dia eu tive outras paralisias. E, gente, era uma coisa, uma seguida da outra, assim, tava me perturbando. A segunda, eu até anotei aqui, lembra que eu anotei, fiz, para quem não viu os vídeos anteriores, vejam os vídeos anteriores sobre os episódios aí
série Experiências Sobrenaturais, tá? Que eu dormi no sofá. Pronto, gente. Aí, por conta do pesadelo que eu tava tendo, eu dormi no sofá da sala. E a gente tinha uma estátua de Cristo apontando pro coração. Não era o quadro, era uma estatuazinha que era só o busto daqui pra cima de Cristo apontando assim pro coração, certo? Eu tava tão aterrorizada que eu peguei aquele Cristo, botei na frente do centro, o sofá tinha um centro, eu botei na frente do centro e fui cochilar à tarde, olhando para aquela estátua, né? E peguei no sono. Os episódios de pesadelo sempre me aconteceram à tarde, tá? Não lembro se teve alguma noite, acho que sim, não lembro. É porque foram um bocado, tá, gente? Eu tô lembrando assim dos principais, vamos dizer assim. Aí eu fiquei lá no sofá, cochilei e peguei no sono, gente. Aí eu comecei a sentir a mesma sensação de paralisia. O incrível é que a gente vê o ambiente exatamente da mesma forma que estava quando a gente está acordado. Então é uma sensação muito realística de uma lucidez, tá? É como se você estivesse acordado, mas você sabe que não está acordado. Por quê? Porque você tenta gritar, não consegue. Você tenta se mexer e não consegue. Gente, aí eu comecei a sentir essa sensação terrível de novo. E aí eu tento me mexer, né? Sem conseguir. Eu senti uma prensada assim, como se fosse de uns dedos fazendo um beliscão. Ou no meu pé, no dedão do pé, ou na lateral aqui do meu corpo. Um beliscão, assim, alguma coisa como se estivesse querendo torturar. E era uma agonia. Gente, eu rezava um Pai Nosso, o que fosse, nada, né? E aí, a sensação que eu tinha, dormindo, a sensação que eu tinha era que existia mais de um, tá? Mais de um, seja lá o que fosse, me imobilizando. Até que eu virei assim a mão. Quando eu virei assim a mão, né, deitada, fiz assim, eu meti a mão numa costela. Gente, eu não sei o que era, que bicho era, porque eu não via, né? Mas eu senti ossos de costela, assim, aquela coisa como se fosse magérrima, de que tá passando fome. Não tem aqueles cachorros quando estão passando fome, que fica aquelas costelas onduladinhas assim? Pronto, o que quer que fosse, tinha as costelas bem evidentes, como se fosse uma coisa, uma criatura que passasse fome. Olha, gente, quando eu botei a mão assim, eu tirei, porque era horrível, horroroso. Me acordei assustada, não é por menos. E foi terrível, foi uma experiência terrível. Isso já estava me perturbando, eu já estava ficando muito assustada. Na época, como eu disse, eu era católica, mas eu estava namorando uma pessoa evangélica, então sempre tentavam me explicar que isso era porque eu estava dando brecha ao inimigo, não sei o que eu precisava me converter, aceitar Jesus, e eu leio. E eu vou pausar o vídeo novamente para fazer a continuação. Já. E pronto, gente. Aí, ao contrário das pessoas que geralmente têm pesadelos de 1 a 2 vezes durante toda a sua vida, eu estava passando por um experimento terrível, tá? Eu estava tendo constantemente. Aí, um certo dia, eu fui cochilar. Eu cheguei a cochilar me sentindo mal, porque eu estava com aquele sono para dormir, estava com medo de dormir. E mas morrendo de medo de passar de novo pela situação. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei um terço, botei no pescoço como um colar, peguei esse terço, botei e fui dormir. Eu acho que até rezei um Pai Nosso, eu nem me lembro, mas enfim, fui dormir de tarde no meu quarto. Gente, aí aconteceu de novo. Esse foi o mais assustador pra mim. A experiência foi terrível.
Gente, quando a gente tá preso nessa paralisia, parece que passa tempos, viu? Tempos. Dizem que o evento dura 1 minuto, mas olha, gente, 1 minuto em um sonho é uma eternidade. Vocês não têm noção, para quem nunca passou por isso, vocês não têm noção da agonia, sofrimento, sensação de morte que a gente tem quando passa por essa situação. Porque você quer respirar, não consegue. Você quer gritar, não tem ar. Você quer mexer os braços, pernas, não consegue. É incrível. Mas enfim, vamos lá. Eu me deitei, fui descansar. E aí, quando me dou conta, já estou na situação de paralisia. Olho para todo o quarto, né? Vejo o quarto na mesma situação que estava. E aí eu começo a fazer eu não sei o nome que se dá, se é desdobramento, não sei. Eu começo a sair do meu corpo assim. Gente, era muito esquisito. Eu sentia meu braço e sentia meu braço duplo. Ele era duplo assim. Era como se eu conseguisse desencaixar ele do meu braço material, o braço espiritual, vamos dizer assim, conseguisse desencaixar do braço material. E nisso eu consegui me levantar da cama em estado de paralisia. Eu não via meu corpo na cama, tá? E aí eu saía do meu quarto sabendo, ciente que não estava acordada, eu estava em fase de sonho, mas minha percepção é que eu estava fora do corpo. E aí fui pro outro quarto, onde eu vi 2 primos meus que eram menores do que eu, e eles olhando pra mim assim, abismado. Aí eu olhei aquilo, fiquei preocupada. Na minha mente disse, bom, eu tô fora do meu corpo, eu tenho que voltar logo. Aí eu corria pro meu quarto e começava a me encaixar. Gente, era muito esquisito essa sensação de encaixe. Eu não sei se ao que comparar, assim, encaixando como se fosse encaixando a mão numa luva, né? Vamos dizer assim, mas era assim, encaixando as pernas, os braços. Aí eu ia encaixando tudo, gente. Aí quando eu fui encaixar a cabeça, cadê a cabeça querer entrar? Aí eu fiquei tentando colocar a cabeça e a cabeça não entrava. E durante essa tentativa eu comecei a ouvir um grito horroroso, monstruoso, uma coisa do tipo assim. O chiado era esse, exatamente igual. Gente, aquele troço gritando assim no meu pé do ouvido. Meu Deus, eu não vou olhar não, vou olhar, não vou olhar, vou olhar, não vou olhar. Virei o rosto pra ver. E o que eu vi, aí foi quando eu vi um bicho, eu vou dizer bicho, né? Mas era uma pessoa, o que poderia ser um resto de alguém, como se fosse uma múmia. Sabe quando a múmia tá mumificada lá, a pele fica preta, aquele preto envelhecido, pronto, a cabeça daquela criatura era como uma múmia, com a boca aberta, aquele lábiozinho fininho, né? Aquela característica cinzenta, preto para cinza. Eu não sei explicar, velha, homem velho assim, sei lá, a gente era muito feio. E gritando, minha gente, quando eu vi isso, aí eu, meu Deus do céu, aí eu me peguei assim com o terço e comecei a rezar o terço todo, né? Eu comecei a rezar o Pai Nosso, a Salve a Rainha. Gente, eu não sei como é que numa paralisia do sono eu tive tanto tempo, tá? Para vocês entenderem como é angustiante ficar preso numa situação dessa. E aí, finalmente, consegui me despertar. Quando eu me despertei, gente, eu saí cambaleando assim. Meu quarto ficava no primeiro andar, eu vim cambaleando. Era como se eu tivesse feito algum exercício físico muito grande. Eu fiquei exausta. Eu nunca vi a pessoa deitar para dormir e acordar cansada, exausta, fisicamente esgotada. Eu comecei a descer as escadarias em desespero. Cheguei lá embaixo, eu disse, mãe, me leve numa rezadeira. Mas foi sério. Eu disse, mãe, me leve numa rezadeira. Eu não tô aguentando esses pesadelos, não. Eu devo estar com o peito aberto, costela caída, enfim. Que eu não tô conseguindo ter paz para dormir.
Voltei, fui atender uma cliente. Enfim, gente, então eu falei, né? Vamos para a rezadeira, que eu não aguento mais. Leu. Aí o que aconteceu, né? Fim da história. Não fui para a rezadeira, porém, devido às evangelizações que eu já estava sofrendo, né? Da família do meu primeiro namorado, e essas coisas me acontecendo, eu acabei indo me converter, né, na Assembleia de Deus. E eu também criei uma mania, depois desses eventos acontecerem, por ouvir falar, eu nem me lembro onde foi que eu ouvi falar, que se dobrasse a perna que nem um 4 na hora de dormir, em vez de dormir com as perninhas assim estiradas, dobrar elas assim, o pesadelo parava, ou dormir emborcado também parava de lado. Eu sei que eu comecei a criar um vício, uma mania. Quando eu ia deitar para dormir, de não olhar para nem ao redor do quarto, nada, já fechar os olhinhos para dormir, começar dormindo de lado, de costas, ou fazendo um 4 com a perna. E até hoje eu me pego ainda fazendo isso, dormindo com a perna, fazendo um 4, não com as pernas estiradas, porque eu tava tendo muitos, né? E durante a época de evangélica, essa coisinha, essa perturbação deu uma pausa, mas eu tive, tá? Tive durante, tive depois, mas bem leves. Essa que eu retratei a vocês, a última, foi a pior, esse ponto pior de todas as situações, vamos dizer assim. E eu queria ouvir de vocês, a experiência de vocês em relação à paralisia do sono, que na época eu nem sabia o termo científico. Talvez se eu soubesse, eu não tinha nem virado evangélica, juro a vocês. Eu acho que se eu soubesse essa questão mais científica e sendo uma coisa mais comum, eu talvez não tivesse me tornado uma pessoa evangélica. Eu acho que o terror, o medo e começar a associar que realmente eu estivesse sofrendo uma perseguição espiritual, eu não teria chegado a me converter e seguir um caminho muito religioso e intenso. Mas é isso, gente. Me contem se vocês já tiveram experiências desse tipo. Relate aqui, eu gosto de ouvir o que é que vocês acham a respeito da minha experiência, né? E é isso, gente. Eu termino hoje um outro vídeo, né, do Experiências Sobrenaturais. Eu espero que vocês estejam gostando e vamos embora para um próximo, tá bom? Então, um beijão. Se inscreva no canal se não for inscrito, dá aquele joinha se gostou e comente aí que eu tô esperando. Cheiro, já falei demais.